Olha só, a reportagem da Rádio Cultura está no município de Indaial, na paróquia Santa Inês. A gente vai conversar com ele, que é um grande fenômeno quando a gente fala em oração, em arrastar multidões, em ter celebrações que nos emocionam. Padre João Bachmann é o nosso entrevistado de hoje para a gente falar sobre oração. Dia Mundial da Oração, poder da oração. Padre João Bachmann, que a oração, que a fé move montanhas, a gente já sabe, mas como é que é para o senhor, um padre que arrasta multidões, saber que tem literalmente o poder da oração nas mãos, esse dom. Muito bom dia, padre. Bom dia, Lara. Bom dia, ouvintes também da Rádio Cultura de Timbó. É uma alegria estar aqui na Paróquia Santa Inês e poder falar também desse tema a partir de uma experiência pessoal. Já fazem 30 anos, vai para 31 anos de sacerdócio, e que desde Guaramirim, quando eu saí de lá, trabalhando lá, fui a Joinville, lá também trabalhei alguns anos, e depois vim a Blumenau. Maior parte dos anos de meu exercício ministerial foram em Blumenau, 24 anos, e hoje eu já estou no 5º ano aqui em Indaial. As pessoas que mais hoje elas precisam da pessoa humana é a oração. E por isso falar desse texto faz lembrar o que Jesus ensinou para os discípulos. Ele ensinou a rezar. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração universal para todos os cristãos, porque é uma oração ensinada por Jesus, onde ele eleva a pessoa humana na comunhão com Deus Pai. É o nosso diálogo com Deus, não tem outro diálogo maior do que a oração individual, pessoal ou comunitária na comunidade de fé. É uma expressão do nosso diálogo, da nossa comunhão com Deus, e também de oferecer a Deus as nossas necessidades, as maiores necessidades do ser humano. Hoje o ser humano ele está sempre sobrecarregado, às vezes, de situações, de dificuldades, de desafios, de contratempos, até porque o mundo materialista leva você a não rezar, porque a sua preocupação primeira está em correr atrás dos problemas e das situações que mais você precisa, e você acaba deixando de lado a oração, onde na vida espiritual sobrecarrega e de repente a pessoa está esgotada do mundo e daquilo que ela faz, e aí ela volta a dizer assim: eu preciso rezar mais. A gente percebe que as pessoas acabam procurando a oração, Deus, naquele momento onde não vê literalmente mais Exatamente. Solução. No desespero. No desespero. No desespero. E aí, quando está no desespero, a vida sobrecarregou, os problemas sobrecarregaram, e a pessoa acabou entendendo de que ela se afastou muitas vezes da comunhão com Deus, porque ela deixou de lado a oração. E sempre o primeiro mandamento da lei de Deus começa: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu sempre tenho uma frase assim que gosto de dizer nas celebrações para o povo: quem não reza vira bicho, e vira bicho feio, Então, rezar mais nos humaniza a nossa vivência pessoal como filhos, como filhas de Deus e como criaturas. Temos que entender que somos criaturas e somos também matéria, A nossa carne é matéria. Então eu penso que a oração, ela traz o domínio de si mesmo primeiro, porque ela domina também os seus instintos, ela domina suas ansiedades, ela traz um equilíbrio pessoal. Hoje a própria medicina, quantos médicos eu leio, escuto e vejo a reflexão de profissionais da saúde que dizem o quanto é importante a vida de oração também no processo de reabilitação da saúde do paciente, do doente, Tanto é que os nossos médicos logo, eles perguntam também: você tem fé? Você professa alguma fé? Você reza? Então a oração vai te ajudar também no tratamento, claro, sem dúvida. A gente falou em tratamento, em saúde, temos um poder muito forte da oração, que é a missa da cura e libertação. Isso. Que o Senhor
Eu acho que é uma referência, podemos dizer, uma referência, se não no Med Valley, no estádio Santa Catarina, dessa missa, onde essa missa começa às 7 da noite, as pessoas chegam às 4, às 5, para garantir o lugar de tão cheio que é. A igreja literalmente se torna pequena, né, para uma missa onde ali a fé, o poder da oração é literalmente expressado, né, Padre João? Exatamente. Eu digo, Lara, que você, a pessoa humana hoje na missa de cura e libertação é a que mais busca, né? Porque a missa de cura e libertação, se eu digo aqui ou lá, ou eu vou em outros municípios, a convite também de padres e de outras igrejas, sempre as igrejas são pequenas numa missa de cura e libertação. Aqui em Indaial, em qualquer outro município que eu vou. Estive esses dias em Navegantes, estive esses dias em Luiz Alves, rezando missa de cura e libertação, e dias de semana onde tinha mais gente na rua do que dentro da igreja, né? Porque há uma busca do ser humano por esse ministério de cura e libertação, porque a gente entende na nossa pessoa humana que a gente muitas vezes está doente, não só no corpo, mas também na alma. A doença hoje também da mente, dos relacionamentos, das ansiedades desregradas. E você na oração busca um equilíbrio ali, busca uma paz interior, busca justamente um equilíbrio também na convivência com as pessoas, né? Hoje os conflitos familiares também, e muito provém daquilo que você faz e não daquilo que você é. Então você acaba deixando de rezar também na família. E esse contexto vem agregar assim uma sobrecarga espiritual muito grande, que de repente você se sente oprimido e diz assim, mas eu vou no médico, faço todos os exames e tudo normal. Então, às vezes, nem sempre é uma doença física, né? Às vezes é uma doença emocional, outras vezes uma doença psicológica, psicossomática, outras vezes também uma doença espiritual. Então, nas missas de cura e libertação, quando eu comecei há 30 anos atrás, a procura foi grande, tanto é que em Blumenau eu comecei, depois que encheu a igreja, fui para a Vila Germânica na época, né? Havia essa possibilidade. E lá eu tenho hoje em recortes de meios de comunicação ainda guardados. A maior missa que deu público numa Vila Germânica em Blumenau foi de 19 mil pessoas numa única missa. E aí começou a surgir muitas manifestações espirituais, pessoas que caem, pessoas que gritam, pessoas que esperneiam. Não é diferente hoje. Quantas vezes aqui nessa sala de atendimento, há pessoas que aqui caem, se manifestam com gritos, e se esperneiam. Depende da situação, às vezes pessoal, espiritual, psicossomática que a pessoa está. E nesse momento que a oração liberta. A oração liberta, aquela pessoa volta ao normal. Não importa o tempo, se é 5 minutos rezando com ela, se é 10 minutos ou se é 1 hora. Às vezes até 1h30 eu passo com a pessoa rezando até que ela volte à consciência dela normal e de forma natural, onde ela possa viver novamente o equilíbrio de pessoa, né? Isso também não importa a idade da pessoa, né? Esses dias, por exemplo, veio uma menina aqui de 15 anos, trazida pelos pais, trazida pelos padrinhos de Luiz Alves, que quase quebrou a minha sala inteira quando eu comecei a rezar. Fiquei muito preocupado com aquela situação pessoal da menina. Mas graças a Deus foi 1h30 rezando com ela, ela ficou bem normal. Depois eu ligo para a família, né? Pego o telefone da família para acompanhar, rezando por ela à distância também, né? E aí eu conversei com ela até a família dizer, não, ela está novamente a mesma pessoa, bem agora, tranquila, feliz, voltou assim à normalidade da sua vida, porque preocupa as famílias, né? Então tem vários casos, isso acontece com homem, como com mulher, com um jovem, como também com a jovem, né? E essa é a minha experiência já de 30 anos, né? Esse ministério de cura e libertação. Então, de muita opressão, às vezes também, dessa malignidade que está no mundo, né? Na pessoa, e isso traz uma sobrecarga espiritual que a pessoa precisa de libertação. Então, a oração e o poder da oração liberta a pessoa.
tanto dos seus anseios emocionais, psicológicos e também físicos, porque muitos dos que procuram a missa de cura e libertação estão também numa opressão espiritual. Viveram o ocultismo no passado ou ainda no presente, buscam o ocultismo através de uma resposta rápida para os seus problemas cotidianos e aí vão entrando num fosso espiritual muito grande em que precisa resgatar novamente essa pessoa na vida espiritual para a normalidade e a saúde. Por isso que eu gosto de rezar pela saúde espiritual da pessoa também. Padre João, a gente está encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Podíamos ficar aqui muito Sim, mais tempo, sim. Mas o senhor considera como um dom esse que o senhor tem, tendo em vista esse poder da oração? Sim, eu creio que sim, porque desde a minha formação de seminário, por exemplo, o Frei Ugolino foi um ícone da imposição de mãos aqui na nossa Igreja Católica no estado de Santa Catarina. Hoje o Frei Ugolino já não vive mais. E ele deu curso desde a minha formação de seminarista, né? E o Frei Ugolino, ele olhava as mãos na época. Eu tinha 17 anos e estava dentro do seminário. Ele foi lá dar um curso no seminário para nós, olhou as minhas mãos e ele disse assim, a primeira vez, eu nunca vou esquecer, eu tinha 17 anos, estava no seminário. Você tem o dom da cura pelas mãos, né? Impõe as mãos o dia que você ser padre sobre as pessoas. Muitas vão encontrar a cura na oração de imposição de mãos. E eu acolhi aquela revelação que ele me disse quando eu era um adolescente, um jovem dentro do seminário, e dali para frente eu sempre rezei impondo as mãos sobre as pessoas. E aí as pessoas vêm dizer, olha, aquela dor de cabeça eu nunca mais tive, aquela enxaqueca de fato sumiu, aquele problema que eu estava passando se resolveu. E aí os testemunhos vêm. Até hoje, né, muitas pessoas me escrevem testemunhos. Eu leio na missa testemunhos de cura, de graça, de restauração, de mudança de vida. E cada testemunhos lindos, que só o poder da oração a gente sabe que pode transformar a vida da pessoa, se a pessoa acolhe pela fé. Porque eu sempre leio aqueles evangelhos onde Jesus curou impondo as mãos no evangelho e ele sempre disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A pessoa ela precisa estar aberta à fé para esse dom que Deus lhe dá através da cura, da oração e da restauração de vida nas pessoas. Então, eu creio, eu tenho fé e eu rezo com fé e imponho também as mãos com fé sobre a pessoa e esta oração traz sempre um resultado positivo e de libertação na vida das pessoas. Padre João, muito obrigada. Eu agradeço esse momento, agradeço à Rádio Cultura também por essa oportunidade de poder falar da oração na vida da pessoa que faz bem.